Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Boa noite a você que está aqui, você que está na sua casa. Mais uma vez aqui estamos para adorar ao Senhor. Tantas bênçãos, tão bom rever alguns irmãos queridos, irmãos especiais, amigos, e poder nesta noite estudarmos juntos a palavra de Deus. Quantas coisas mudaram nesse período, nesses 6 meses, quantas mudanças assim, repentinas, imediatas, quantas coisas aconteceram durante esses 6 meses, mas uma coisa gostaria que você refletisse nesta noite: Deus não mudou, amém? A sua fidelidade, as suas promessas continuam os mesmos, para a glória de Deus. É isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Deus, a sua fidelidade, as suas promessas aos seus filhos, a todos aqueles que creem, todos aqueles que confiam plenamente, que são obedientes à voz de Deus, sabem desfrutar dos momentos adversos, sabem conviver em meio às adversidades e sobreviver, podemos dizer assim, debaixo da fidelidade das promessas de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 89. É um salmo belíssimo, você pode ler na sua casa depois, são 52 versículos, mas eu quero meditar apenas os 3 primeiros versículos, mas permaneça com a sua Bíblia aberta, nós estaremos olhando outros versículos deste salmo de número 89. Há uma aliança de Deus com o Davi, uma aliança perpétua com Davi, com a sua geração. E mediante a tantas adversidades, em meio a tantas lutas, perseguições, fracassos, quedas, Davi experimentou sempre a fidelidade das promessas de Deus na sua vida. E isso tem sido a cada um de nós nesses dias. Deus tem sido fiel e as suas promessas se cumprem a cada dia para a glória do Senhor Jesus. Salmo 89, os 3 primeiros versículos, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: Cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca proclamarei a tua fidelidade e todas as gerações. Direi, teu amor será renovado para sempre, tu confirmarás tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Apenas esses 3 primeiros versículos, mas permaneçam com a sua Bíblia aberta, nós estaremos lendo outros versículos deste salmo. Um salmo belíssimo, um salmo que nós podemos destacar 3 palavras-chave, palavras que são repetidas neste salmo: fidelidade, amor e aliança. Tudo referente a Deus, ao seu povo, tudo referente ao seu escolhido ou aos seus escolhidos. Demonstrações de fidelidade, de amor, de compromisso, de aliança, de promessas. Todas as coisas sendo cumpridas na vida de um homem temente a Deus, de um homem que se coloca à disposição de Deus, um homem que é transparente diante de Deus, sabendo, reconhecendo as suas limitações, se humilhando, se prostrando, mas se renovando a cada dia nas promessas e desfrutando da fidelidade de Deus. O autor deste salmo foi escrito por Etam, Ejaíta. É um levita que servia ao tabernáculo. Você pode ver isso lá em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 44. Provavelmente trata-se do filho de Cusaías, um dos indicados por Davi para cantar e tocar os símbolos de bronze, quando a Arca da Aliança foi levada para Jerusalém. Você pode encontrar isso em 1 Crônicas, capítulo 15, versos 17 a 19. E nós podemos ver que o autor do salmista, ele observava Davi, ele reconhecia que as promessas, que a fidelidade de Deus sobre a vida de Davi era algo real. E o autor, ele começa então a deslumbrar, ele começa a revelar coisas extraordinárias desta aliança de Deus com o Davi. Ele começa a relatar durante todo o salmo, ele começa a relatar o relacionamento de Davi para com Deus.
Meus amados, é mais do que nunca esse desejo de que o mundo possa ver em nós um relacionamento, uma intimidade com Deus, que as pessoas possam olhar para nós e observar que é uma aliança de Deus para com seus filhos, há uma fidelidade às promessas de Deus, e que o povo caminha diante dessas promessas, debaixo da fidelidade, debaixo do amor, debaixo da aliança de Deus para nossas vidas. É um desafio para cada um de nós, mas também é um privilégio. É um privilégio poder demonstrar isso, que nós estamos andando debaixo da fidelidade de Deus, debaixo das promessas de Deus, e poder então demonstrar isso no nosso dia a dia. E que as pessoas possam olhar para você, possam olhar para mim, assim como esse autor, ele olhou para Davi e viu esta aliança, esse relacionamento de Deus para com seus filhos. E podemos aprender, meus amados, algumas coisas importantes, porque esse salmista sabia da vida de Davi. O Senhor lhe havia feito essas promessas. Eu quero compartilhar com você sobre 4 promessas aqui nesse texto, para com Davi e para com cada um de nós. Primeiro, Deus, a sua fidelidade e promessas ao escolher Davi. Olha no texto, nos versículos 19, o versículo 20 do Salmo 89, diz: naquele tempo, falaste ao teu santo em visão e disseste: coloquei a coroa num homem poderoso, exaltei um escolhido dentre o povo, achei Davi, meu servo, eu o ungi com o meu santo óleo. A promessa, a fidelidade levou a Davi a experimentar o chamado de Deus, a escolha de Deus para a sua vida, para fazer a diferença, para que Davi pudesse caminhar, Davi pudesse progredir, para que Davi pudesse caminhar segundo estas promessas, segundo a fidelidade dessas promessas na sua vida. Deus escolheu Davi para ser rei quando ele ainda era um jovem, sem qualquer pretensão ao trono de Israel. Quando escolhido por Deus, precisamos obedecê-lo, precisamos reconhecer o chamado para qual a missão e confiar nas suas promessas. Precisamos estar atento ao ouvir a Deus, precisamos estar atento às promessas de Deus, à fidelidade de Deus, e demonstrar isso a cada dia na nossa vida. Não nos preocupamos com o futuro, porque quando nós nos colocamos hoje diante das mãos de Deus, nós sabemos que Deus está conduzindo a nossa vida e que nós vamos caminhar segundo as promessas e a fidelidade dessas promessas na minha vida e na sua vida. A caminhada no dia a dia para demonstrar que Deus está conosco, de que em meio a tantas adversidades, de que em meio a tantas perseguições, de em meio a tantas decepções, em meio a tantos motivos que vêm para nos desanimar, mas nós somos fortalecidos pela fidelidade e pelas promessas de Deus. Que coisa linda quando nós podemos desfrutar da fidelidade, das promessas de Deus, ao sermos escolhidos pelo Senhor. E para que fomos escolhidos? Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16, o próprio Jesus dizendo, João capítulo 15, verso 16, ele diz: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Se você observar nesse texto, olha que esse texto foi escrito muito tempo depois desse chamado de Davi. E podemos ver que quando Deus escolheu Davi, Deus, ele derramou a unção sobre a vida de Davi, e Deus estava sempre atento às orações de Davi. Deus estava sempre atendendo os seus pedidos. Nos momentos de aflições, no momento de socorro, no momento de angústia, no momento de luta, Davi ele tinha essa liberdade de clamar ao Senhor, de derramar a sua alma no altar do Senhor. É exatamente isso que nós temos, esse privilégio. Fomos escolhidos por Deus para um relacionamento. E esse relacionamento provém através da sua escolha, da nossa liberdade que temos de falar com Deus. Mas algo muito interessante que nós precisamos reconhecer, que Deus nos chamou para darmos frutos.
frutos que permaneçam, frutos que venham exaltar o nome de Deus. E se vocês conhecem, você observar durante toda a história de Davi, nós podemos ver no seu reinado, podemos ver a sua liderança, em meio às quedas, em meio às suas falhas, mas Davi permaneceu fiel. Ele não desistiu, porque a sua vida estava firmada na fidelidade, sua vida estava firmada, os seus passos estavam firmados nas promessas de Deus. É isto que o Senhor requer de nós. Ele nos chamou. Se você ainda não ouviu o chamado de Deus para a sua vida, que seja essa noite você ouvir o chamado de Deus e desfrutar dessa fidelidade, desfrutar dessas promessas de Deus na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada, no seu trabalho, na sua família, onde quer que você seja nos momentos difíceis. Deus, Ele é fiel. As promessas dEle não falham, nenhuma pode falhar, porque Ele é o Deus da palavra, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus do amor, Ele é o Deus do relacionamento. E nós podemos aprender isso com Davi. Mas a segunda lição nós podemos aprender nesse texto: Deus, sua fidelidade, suas promessas, ao equipar Davi. Olha no verso 21 do Salmo 89: minha mão será sempre com ele, e meu braço o fortalecerá. Louvado seja Deus. Deus o chama e Deus está com ele, fortalecendo, caminhando, equipando a sua vida, equipando a sua vitória, equipando a sua luta, equipando o seu relacionamento. Deus, Ele que equipou Davi para o seu trabalho como rei de Israel. Não poderia usar equipamento de terceiro. Aí nós podemos lembrar quando enfrentou Golias. Se você pode presenciar isso e ler comigo lá em primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versos 38 a 40, quando Davi ele vai enfrentar Golias. E no versículo 38 ao versículo 40 de 1 Samuel 17 diz assim: Saul colocou sua própria armadura em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Verso 39, Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. E olha o versículo 40, então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho, o colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava, e aproximou-se do filisteu com a funda na mão. Olha que coisa linda, o Deus que nos escolhe, o Deus que nos chama, é um Deus que nos equipa para a batalha. E a maior batalha que nós temos é a batalha espiritual. E Deus, Ele nos dá, Ele equipa a nossa vida para vencer. Ele equipa a nossa vida, Ele equipa a nossa vida espiritual para vencer ao inimigo e nunca virar nas costas. Se você observar na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, quando fala sobre a armadura de Deus, quando ele ali, o apóstolo Paulo, ele relata a armadura de um soldado romano e comparando exatamente a sua proteção, aquilo que Deus dá a quem Ele chama. Ele equipa a nossa vida ouvindo as nossas orações, Ele equipa a nossa vida com a sua palavra, Ele equipa a nossa vida através do seu relacionamento, através da sua manifestação. Então não se preocupe, não seja ansiosos. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, e o próprio Deus vai nos equipar, está nos equipando para vencer as batalhas, para vencer as lutas. Está diante de nós esse grande desafio e esse privilégio. É interessante, meus amados, que Deus protegeu Davi dos seus inimigos. Olha no verso 22 do Salmo 89: o inimigo não o surpreenderá, nem o filho da maldade o afligirá, porque Davi está guardado na fidelidade das promessas de Deus. Assim é na minha vida e assim é na sua vida. É para todos aqueles que desfrutam desse relacionamento, desfrutam dessa aliança do Senhor para com cada um de nós, e somos equipados com armas espirituais, armas poderosas, a arma poderosa da oração,
Quando nós nos prostramos diante de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus que está acima de todas as coisas, não há arma mais poderosa do que a oração. É quando nós podemos pegar a arma da palavra de Deus e nos fortalecer mediante essa palavra, mediante as suas promessas, inúmeras promessas de Deus para com o seu povo, inúmeras promessas de Deus para a minha vida, para a sua família, para a igreja do Senhor Jesus. Precisamos equipar a nossa vida com o Espírito Santo de Deus. Precisamos equipar a nossa vida com as orações, precisamos equipar a nossa vida com a palavra de Deus, com o comprometimento da palavra, precisamos fortalecer a nossa vida na fidelidade a Deus, precisamos honrar o chamado de Deus, porque Ele é fiel e as suas promessas não falham. Louvado seja Deus. Mas a terceira lição nós podemos aprender nesse salmo: Deus, a sua fidelidade e promessas ao relacionar-se com Davi. Se Deus o chamou, Ele não vai te deixar só, creia nisso. Se você ouviu o chamado de Deus, se você reconhece que é um escolhido de Deus, pode confiar que Ele vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós podemos observar isso nos versículos 26 e 27 do Salmo 89. Diz assim: Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também lhe darei o direito de primogenitura e o tornarei o mais exaltado dos reis da terra. Olha que coisa linda, olha que processo. Davi, ele não almejava isso, não almejava o trono, mas quando ele foi chamado, Deus foi preparando cada detalhe. Meu amado, Deus, há algo especial de Deus na minha vida, na sua vida. O que nós precisamos reconhecer é que nós precisamos caminhar debaixo desse chamado, da fidelidade de Deus, das promessas de Deus. Davi, ele foi gradativamente buscando a direção de Deus, Deus foi revelando o seu poder, Deus foi moldando a Davi. Quando Davi caiu, Davi se arrependeu, Deus lhe deu uma nova oportunidade, porque quando Deus nos chama, Ele não desiste de nós. Ele está conosco todos os dias. Deus tinha um relacionamento especial com Davi. Davi era transparente para com Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus, ele continua a relacionar-se com os seus escolhidos. Deus, ele continua a falar com os seus escolhidos. Deus, ele continua a ouvir os seus escolhidos. Deus continua amando os seus escolhidos. Deus continua amando toda a humanidade. Mas a grande dificuldade é que o homem não reconhece esse amor que transforma, esse amor que cura, esse amor que liberta. A humanidade não reconhece esse privilégio de ser transformados e dirigidos por Deus e experimentar da fidelidade das promessas de Deus em suas vidas. Mas Davi nos ensina que a sua intimidade com Deus, a sua transparência, a sua ousadia, a palavra de Deus, era a forma dele relacionar-se com o Senhor. Seja em qualquer momento, momento de vitória, relacione-se com o Senhor. No momento de luta, relacione-se com o Senhor. No momento de incerteza, relacione-se com o Senhor. No momento de insegurança, relacione-se com o Senhor, porque Ele nos chamou, Ele nos equipou, Ele nos deu a liberdade, Ele nos deu a sua presença na nossa caminhada todos os dias, todas as circunstâncias e todos os momentos. Porque Deus é fiel, as suas promessas não falham. Se você observar no versículo 34 do Salmo 89, 34 diz assim: Não violarei minha aliança, nem alterarei o que saiu de meus lábios. Jurei por minha santidade de uma vez para sempre, não mentirei a Davi. Que coisa linda! Uma vez Deus mentiu para você? É impossível, porque Ele é a verdade. Ele é o Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. A sua fidelidade, as suas promessas ao relacionar-se com Davi. Jesus, antes de subir aos céus, na sua ascensão,
Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Não importa se com pandemia, se em pandemia, na enfermidade, seja o que for, eu estou com você todos os dias. Você não está só, eu não estou só, louvado seja Deus. Ainda que este vírus, ainda que somos recomendados a não estar juntos, a não poder abraçar, a não poder dar as mãos, a não poder chorar, a não poder rir com você, o Senhor está com você, o Senhor está conosco. Não se sinta sozinho. Você foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus, e a sua presença é real. A fidelidade de Deus é tremenda na sua vida e na minha vida, para a glória do Senhor. Mas a quarta lição nós podemos aprender nesse texto: Deus, a sua fidelidade, as suas promessas, a geração de Davi. Sabe o que eu aprendo? Deus quer abençoar a sua geração, a sua família. Nos versículos 28 e 29 do Salmo 89, diz assim: eu o conservarei para sempre no meu amor, a minha aliança com ele permanecerá firme, farei sua descendência subsistir para sempre, e o seu trono enquanto existir os céus. Que coisa maravilhosa, que Deus amoroso, que Deus poderoso. Deus estendeu essas bênçãos aos filhos de Davi, a qual Jesus fez parte da linhagem de Davi. Mateus capítulo 1, no verso 6. A aliança de Deus com Davi nunca foi renunciada, retirada, cancelada ou revogada porque ele errou, porque ele pecou. Mas Deus permaneceu fiel a Davi. Não, o que eu prometi eu vou cumprir. Seja fiel, se arrependa. É isso que nós precisamos a cada dia, ensinar aos nossos filhos, ou buscar nós mesmos a direção de Deus, instruir os nossos filhos na presença de Deus, para dar continuidade àquilo que Deus tem feito na minha vida, que Deus vai fazer na vida das minhas filhas, Deus vai fazer na vida dos meus netos, na vida dos meus bisnetos, em toda geração, até Jesus voltar. Há uma promessa de Deus quando Deus nos escolhe, quando Deus ele nos capacita, quando Ele nos equipa, quando Ele se relaciona com nós, com cada um de nós, quando Ele promete o seu cuidado às nossas gerações. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Lá no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 7, diz assim: o seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha que coisa linda. Deus, Ele é zeloso. Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa família, Ele cuida da nossa geração, porque Ele zela pelo que Ele é, pela sua palavra. Deus é zeloso, Deus é fiel, as suas promessas não falham. E quando vamos a Deus em adoração, Ele quer que ouçamos a sua voz. Fomos escolhidos por Deus. A proteção de Deus sobre o seu povo no passado nos leva a pedir-lhe que faça isso novamente, quando os inimigos, quando o desânimo, quando as lutas vêm sobre nós hoje. Com o nosso equipamento, Deus, Ele recompensa um ministério humilde em seu nome, relacionamento, dependência de Deus. Continue a bater e a pedir, que Deus não se esqueceu de você. Ele quer abençoar a sua vida, quer abençoar a sua família, quer abençoar a sua geração, porque Deus é fiel às suas promessas. Pais, não desistam dos seus filhos, permaneçam fiéis, porque os seus filhos serão alcançados por esta graça, porque Deus é fiel. Deus, Ele cumpre as suas promessas. Deus, Ele demonstra isso através da sua palavra, através da vida de homens e mulheres escolhidos por Deus.
E aqui nós podemos ver esse salmo escrito por um homem que presenciou todo este processo na vida de Davi. Olha que coisa linda, olha que testemunho. Aquele homem exatamente dizendo: olha, Deus é fiel, Ele cumpriu tudo na vida de Davi, nem faltou nenhuma promessa, não falhou nenhuma. E esse homem então relata a fidelidade, o amor e a aliança de Deus para com Davi, mas também para com você, para com a minha vida. Deus, Ele não desiste de nós, Ele é fiel e suas promessas não falham. Amém? Você pode fechar seus olhos, abaixar a sua cabeça. Você é fiel a Deus? O que você tem feito para Deus, através do seu chamado, da sua escolha, da sua fidelidade, do seu amor? Que coisa linda que esse homem, ele presenciou isso na vida de Davi. E tenho certeza que muitas pessoas têm presenciado isso na minha vida e na sua vida. Deus o escolheu, Deus equipou, Deus se relacionava com Davi, e Deus foi fiel à geração de Davi. Ainda que muitos erraram, caíram, mas Deus nunca falhou. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus é fiel. Creia nisso, viva isso, ande de cabeça erguida, dizendo: Deus é fiel, e eu quero caminhar segundo as suas promessas, mas eu preciso fazer a minha parte. A minha parte é se submeter ao seu chamado, a minha parte é ser transparente diante de Deus, a minha parte é honrá-lo acima de todas as coisas, a minha parte é depender plenamente do Senhor. A minha parte não é pretensão nenhuma, mas deixar Deus conduzir a nossa vida para um propósito maravilhoso, extraordinário para a minha vida e para a sua vida. Não terminou por causa de uma pandemia, não. Não terminou porque você está desempregado. Não terminou porque você tem passado dificuldade. Não, não terminou. Pode ser um recomeço que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. É um renovo, porque Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa, Ele é fiel e as suas promessas não falham. Por isso, nessa noite, ouvindo a voz de Deus, se coloque à disposição de Deus. Abra o seu coração, entregue o seu coração para o Senhor Jesus. Deixa Ele ser o Senhor, o Salvador da sua vida. Deixa Ele conduzir a sua vida, sem pretensão alguma, mas seja fiel. Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai equipar você para vencer as adversidades, as lutas. Ele vai relacionar com você, a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento, você pode falar com Deus. E há uma promessa para você, para a minha vida, para a minha família e para a sua família. Creia, receba nesta noite, atenda o convite de Deus para a sua vida. Você quer fazer isso? Diga para Deus: Senhor, eu quero, estou ouvindo o seu chamado. Talvez você é filho ou neto, você presenciou tantas promessas de Deus, tanta fidelidade de Deus na vida dos seus avós, dos seus pais. Deus os chama para dar continuidade o que eles foram ou o que eles são. Desfrutar da fidelidade e das promessas de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nunca mudou. Nós te agradecemos, ó Deus, porque fomos escolhidos pelo Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque fomos equipados pelo Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós fomos chamados pelo Senhor. Nós te agradecemos porque é uma missão para cada um de nós.
E nós te agradecemos porque há promessas para os nossos filhos, para as nossas gerações. Por isso, ó Deus, nós abrimos o nosso coração e queremos desfrutar disso, e que as pessoas possam olhar para nós e, através da nossa vida de santidade, de busca ao Senhor, de transparência diante do Senhor, eles possam reconhecer que servimos um Deus de aliança, um Deus fiel. Em nome de Jesus, abençoe os filhos que ainda não ouviram esse chamado, ou que não obedeceram esse chamado. Que esta noite seja o dia de um renovo, de transformação, de manifestação do teu poder, da tua fidelidade, das tuas promessas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Creia, Ele está conosco.